Ontem, quando nós recebemos a notícia, primeiro eu liguei para o Kleber. Ele também disse que tem sentido algumas dores, estão tomando as intromicinas que ele falou que conseguiu, né? Não sei que remédio é, mas é mais ou menos esse o nome. Agora eu me lembrei ali enquanto levantava, intromicina. Ele não achou a cloroquina, estão fazendo o uso que o Janaí indicou para eles. Eu gostaria de ler no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos olhar um minutinho, já vou citar. Nós vamos começar a partir do capítulo 14, se não falei, perdão. A partir do verso 12. O Senhor Jesus vai enviar seus discípulos adiante dele para que preparem para os preparativos da Páscoa. E é muito precioso, olhando podemos dizer assim, na visão de Marcos, esse Evangelho de Marcos, o Evangelho, podemos dizer, primeiro a ser escrito. A ordem não é cronológica, mas é o Evangelho mais antigo, o primeiro Evangelho a ser escrito. E os demais Evangelhos, Mateus e Lucas, você percebe que cada um deles tem as suas riquezas de, podemos assim dizer, de informações. Mas por que Marcos se difere de Mateus e de Lucas? A diferença em que Marcos é colocado é porque Marcos nos é apresentado aqui nas cenas das narrativas. Quando nós chegamos aqui nesse capítulo 14, o que a gente pode entender acerca daquela família de classe média em Jerusalém, que era a família de Marcos, os seus pais, nós sabemos o nome da sua mãe, capítulo 12 de Atos, uma mulher chamada Maria. Quando você lê nome cenáculo na Bíblia, a palavra cenáculo no original grego é um andar sobre, uma casa que tinha as famílias de classe média, uma casa ampla, que tinha uma sala sobre para uma ocasião especial, como a celebração da Páscoa, outras, talvez, comemorações. É o caso aqui da família de Marcos. O que quero destacar? Que muitas coisas aconteceram nesta casa. Uma família piedosa. Nós estamos olhando aqui o Senhor Jesus enviando seus discípulos adiante dele para que preparassem, fizessem os preparativos. Presciência. Ele falou com os discípulos e indicou coisas que iriam encontrar, e eles iriam seguir. Então, quando nós pensamos em Marcos, esse servo de Deus, que tem dois nomes, Marcos, seu nome romano, dua cidadania, e João, seu nome judeu. A história desse jovem, segundo a palavra de Deus, a essa altura que Marcos tem aproximadamente entre 16 a 17 anos. Não faz muito tempo que você deixou essa idade. Não faz muito tempo. Outros vão se aproximando dela. Há coisas que aconteceu na minha vida que eu não gostaria de lembrar. São demasiadamente feias.
Mas não é o caso de Marcos. As lembranças que ele tem, que ele traz nesse evangelho, tudo nos mostra que talvez ele tenha conhecido a salvação ainda muito cedo. Muito cedo. Mas isso não livrou Marcos, eu vou dizer aqui, das quedas, das frustrações, dos erros. É esse homem, irmãos, que aprove ao Senhor chamar ele para escrever o evangelho, imperfeito, fraco, mas que lições tão ricas, tão preciosas. Esse jovem, agora não é jovem mais porque amadureceu, eu vou dizer, no calor do combate, no sofrimento, nas mais profundas humilhações, porque ele foi, eu vou dizer, irmãos, humilhado. Nós vamos olhar então essa passagem aqui e vamos olhar outras. Então vamos olhar, já focalizar. Eu fico só imaginando essa cena, a história. O Senhor Jesus chegando na casa de Marcos com os seus discípulos. Os que têm crianças, que têm filhos, como a gente tem, é isso. Quando chega a gente em casa, o ambiente muda, e pessoas diferentes em casa, um lugar que você reserva, por mais que você peça para os seus filhos, silêncio, que não faça, há uma curiosidade de conhecer aqueles que estão ali. E a educação dos judeus daqueles dias era rigorosa. Aquela sala superior onde Jesus ia subir, o pai de família reservou para ele. Estava tudo ali. Eles não iriam levar nada, absolutamente nada, a não ser comprar os preparativos que iriam usar na Páscoa. Então vamos ler. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala elevada sobre o andar inferior. Porque a minha vai dizer aqui, ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado, e ali preparai-nos. E saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que como comigo, há de me trair. E eles começaram a entristecer e a dizer, um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, porque seria para o tal homem não haver nascido. Então estamos olhando aqui o texto, focalizando. O Senhor Jesus já está na casa de Marcos. Ele já está lá. A essa altura do seu ministério, o Senhor Jesus, ele é conhecido. Marcos escreve que a sua fama se propagou de uma forma célere, espalhou. 3 anos.
Uma coisa que li hoje que me chamou bastante atenção, irmãos. 30 anos de total obscuridade. Nada mais até os 12 anos nos é revelado do Senhor. Para depois de 30 anos começar o seu ministério. Que lição seria essa para nós? Preparação. Homem perfeito. Um homem que de fato não precisaria passar por nenhuma escola. Mas voltando agora para os nossos pensamentos, por que a gente está deduzindo aqui da pessoa de Marcos nesse ambiente, nesse lar? Nós olhamos o capítulo 14 e temos o Getsêmani. Todos os 3 evangelhos têm o Getsêmani. A família de Marcos era muito, vamos assim dizer, nobre. E o jardim do Getsêmani não era público. Era um jardim de uma família. É por isso que o Senhor Jesus tem liberdade de ir para lá. É um lugar frequentado por ele. Pois aquela família, a família de Marcos, tinha uma propriedade e que tinha esse jardim onde tinha as oliveiras plantadas. Oliveiras é o que produz o que nós conhecemos, as nossas azeitonas. Outra coisa que eu li que eu achei muito interessante. Na medida em que as azeitonas, as oliveiras, são árvores, na maior parte delas, altas, e elas eram plantadas próximos a um lugar onde, na medida em que derrubava-se os frutos com aquela vara, porque elas estavam em posições altas, usava-se uma vara, como se faz, eu vi lá nas plantações de café, coloca lá no meio do pé de café e balança e cai bastante mesmo. Mostrando, irmãos, a preciosidade, aquele que veio do céu. Mostrando a ligação do Getsêmani, chamado prensa de azeite. Então Marcos está nesse ambiente e olhando e vendo os passo a passo dos acontecimentos. A narrativa de Marcos 14 é diferente de Mateus, é diferente de Lucas. Porque Marcos explica coisas aqui que Mateus não fala, Lucas não fala. Das angústias profundas do Senhor Jesus. Olha o que ele relata. O que ele relata no versículo 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Totalmente Deus, divino, totalmente homem, humano. Duas coisas existindo ao mesmo tempo. Nós estamos olhando aqui que humanamente o Senhor Jesus, como Deus, ele podia olhar para frente, todas as coisas que estavam esperando ele, não eram surpresa. Angústia, pavor. Eu descrevi aqui a palavra sentir terror, alarmar-se grandemente, aterrorizar, estar assustado, perplexo, pasmo, estar assustado, terror. Marcos está olhando essa cena e descrevendo. Você já ficou, eu vou usar uma expressão, curioso, para ver algum acontecimento que você ficou à espreita, de longe olhando, para que ninguém te visse e você ficou olhando aquelas coisas acontecendo? Fiz isso muitas vezes. Muitas vezes.
Olha comigo capítulo 14 ainda. Capítulo 14. O Getsemane já está terminando. Então nós temos aqui a chegada de Judas com a guarda, vindo lá da parte dos sumos sacerdotes, para levar o Senhor Jesus. A partir do verso 43. E logo falando, ainda veio Judas, que era dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar esse prendei-o e levai-o com segurança. 3 anos com o Senhor Jesus, 3 anos. Não foi suficiente, irmãos, para a conversão desse homem. Não foi. Eu quero lembrar que ele era batizado. Batizado. Batismo não salva. Batismo é para salvo. Judas nunca foi salvo. Mas você já se perguntou por que Judas, o Senhor chama Judas? O Senhor poderia mudar a história. A história poderia ter sido invertida. Porque o homem tem responsabilidade perante Deus na salvação. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Duas coisas que vão andar juntas. O homem é um ser responsável. Judas teve tempo, oportunidade. Judas não é nenhum inocente que fez nada impensado, foi tudo pensado. Ele amava demais esse mundo. Ele amava demais o dinheiro. Ele amava demais coisas que talvez eu e você não saibamos, mas talvez ele tivesse uma vida, eu vou dizer, promíscua, porque o dinheiro leva para isso. Precisamos de dinheiro para alimentar nossos pecados, nossos desejos, nossas cobiças. Ele amava o dinheiro. Então Judas aqui, ele está aqui e ele fala para os seguranças: olha, esse homem é perigoso, tem que ser preso e levado com segurança. Essa é a imagem que ele passou daquele a quem 3 anos ele ficou ao lado a lado. Tudo isso o Senhor Jesus está dentro dessa angústia, desse pavor do Getsemane. Então aqui, lançaram mão dele, prenderam, e a palavra de Deus diz que todos naquela noite, abandonaram o Senhor Jesus, todos. Não ficou ninguém, não sobrou ninguém, nem o próprio João, que podemos dizer o discípulo amado, aquele que está no seio do Senhor Jesus, no seu evangelho, ele também não ficou. É esse retrato que Marcos está vendo. Aqueles homens que Marcos estava olhando e vendo ao lado do Senhor Jesus, lá em João capítulo 13, no cenáculo, está lembrado de João capítulo 13? É cenáculo ainda, lavando os pés, um por um. Talvez a curiosidade, a gente tem curiosidade. O Senhor Jesus passou a mão numa toalha, sentou e começou a lavar o pé, um por um. Ele tem essa visão. Ele está olhando, está vendo isso acontecendo. Por mais que o seu pai talvez recomendasse, Marcos está fascinado, porque ali está o Filho de Deus, o Emanuel. Aquele que iria transformar a vida de Marcos para sempre. Chegamos no verso 51, aonde Marcos então se coloca na cena. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol.
sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão. E o texto seguinte, irmãos: mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Talvez não uma noite fria, uma noite ainda, que um simples lençol poderia ser uma cobertura. Os acontecimentos que vão se dando um após outro, o passo a passo, a cena descrita por Marcos, porque a cena descrita nesse capítulo 14 do Getsêmani, narrada, não poderia ser contada por Pedro, por João e nem por Tiago, porque eles estavam dormindo. A narrativa é de alguém que estava vendo, focalizando e olhando e visualizando os acontecimentos e poderia escrever como testemunha ocular dos acontecimentos. Marcos é esse jovem enrolado num lençol, que talvez pensasse que poderia ir mais um pouquinho adiante do que os outros que fugiram, mas quando a coisa apertou, ele fugiu também. Nós somos assim. Nós somos esse Marcos aqui. Quando a coisa fica preta, que a pressão, nós somos Marcos. Eu li uma história muito preciosa. Diz que naqueles dias do governo romano, os soldados romanos, quando não queriam ir para a batalha, na frente da batalha, eles mutilavam um dedo, arrancavam um dedo. E quando eles mutilavam um dedo, eles estavam livres para não ir para a guerra. Eram chamados de homem do dedo cortado, ou da mão mutilada. Em outras palavras, eram desertores. E esse jovem Marcos, ele é retratado também como o homem do dedo cortado. Porque às vezes há um dado momento em que nós pensamos que somos mais fortes do que outros. Então nós vamos olhar para o pai de Marcos. Essa cena preciosa que o Getsêmani, na visão de Marcos, do Marcos que a gente vai pensar nele restaurado, Marcos está olhando para o Getsêmani e para a cruz. Duas coisas inseparáveis. Nós precisamos ser tratados pelo Getsêmani e depois pela cruz. O Getsêmani é a profunda humilhação da sua vida, da sua existência. Abandonado por tudo, por todos, não tem amigo, não tem ninguém ao seu lado. É você e Deus. Getsêmani, sendo prensado, sendo consumido no Getsêmani. Marcos retrata o Senhor Jesus, lá no seu evangelho, chama ele de servo. A ideia de Marcos é de um boi que está lavrando a terra, em um trabalho incansável, revirando aquela terra até o capítulo 10. Mas a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, ele é agora levado para o altar do sacrifício para dar a sua vida em resgate de muitos. É essa visão que Marcos está passando para nós. Então, quando a gente olha para essa passagem do capítulo 14, a partir do verso 12, do cenáculo, a história narrada por Marcos, ela é extremamente preciosa, enriquecedora. Marcos, ainda tão jovem, vendo aquela cena. Há nessa noite aqui, jovens, nessa noite aqui, como você está construindo a sua vida espiritual? Como você está construindo? Quais são as coisas de maior valor para você? Quais são?
O que você tem considerado como valor? Valor. Quando então olhamos para os pais de Marcos, uma família, quer olhar comigo, capítulo 12 de Atos, capítulo 12 de Atos, rapidamente, capítulo 12 de Atos, o primeiro testemunho, a primeira menção do nome de Marcos é feito em Atos, capítulo 12, é essa mesma casa em Jerusalém, capítulo 12, versículo 12. O contexto aqui é de uma igreja reunida na casa dele. Pedro estava preso, Pedro foi liberto, e Pedro então sai da prisão e se dirige para a casa da mãe de Marcos. Só vou ler o versículo 5 para a gente confirmar isso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Já não era mais aquela casa com costumes judaizantes. Agora havia convertido ao Evangelho do Senhor Jesus. Um processo. A vida, ela é um processo. Outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz. Agora, aquela família piedosa progrediu do judaísmo para o cristianismo. E aqui agora, verso 12, ainda é Pedro chegando na casa de Marcos, e considerando ele nisto, Pedro, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Irmãos, isso me impressiona muito. Uma família que dedicou-se inteiramente para o serviço da parte de Deus. Isso deve ter impressionado Marcos profundamente. Isso deve ter, irmãos, eu fico pensando nessa casa, os que iam nessa casa. Pedro é o que nós estamos olhando aqui. Já pensou crescer ao lado de Pedro? Ao lado de Barnabé? Depois, passado uns tempos, chegou Paulo. E quando a gente é jovem, irmãos, a gente se espelha, a gente cria heróis. A gente olha para irmãos e que a gente deseja, na semelhança, seguir os seus passos. Isso é uma coisa normal. Então, eu estou imaginando que criou em Marcos um anseio grandíssimo de servir ao Senhor. Primeiramente, começando com o Senhor Jesus, o seu Pai. Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem. E essa lição, ela é muito preciosa. Só as mulheres faziam esse serviço. Só as mulheres tinham era por causa da cultura. Se você me perguntar se era questão de machismo, não, cultura. Lembra da mulher samaritana carregando aquele cântaro de água? Era o trabalho que as mulheres faziam. Lembra, você vai ver lá no Velho Testamento, as filhas acho que Jetro, levando os seus rebanhos para dar água. Aqui então, o pai de Marcos, eles usaram um código para identificação, quebrando, irmãos, quebrando coisas relacionadas àquela cultura que, vamos dizer assim, ele desceu um degrau, ele deixou-se rebaixar no aspecto assim, eu vou fazer, esse serviço não é para mim, mas eu vou fazer esse serviço, porque talvez eu não terei outra oportunidade, de dar a minha casa,
a minha casa para esse serviço, que talvez vai ser a última. Ele não voltará mais aqui. Abriu a sua casa para o Senhor. Identificou-se com o Senhor. Não importa. Será que aquilo é um homem? Será que de fato é um homem que lá vai ali com aquele cântaro na sua cabeça? Porque não é comum naquela cultura um homem carregar um cântaro. Mas por causa do Senhor, ele aceitou. Então é esse Marcos que nos mostra essa cena tão preciosa. Talvez relacionando com o seu pai. Seguindo esse exemplo. Eu imagino que olhou para o seu pai e encontrou forças para seguir o Senhor Jesus até o Getsemane e ficar ali à espreita de longe, enrolado no lençol. Que cena, irmãos! Que cena! Uma outra verdade aqui que eu quero rapidamente pensar com os irmãos. Esse homem nos retrata, nos fala, tipifica a pessoa do Espírito Santo, guiando, dirigindo aqueles servos para aquele ambiente. Que precioso! Tudo estava preparado, aguardavam a chegada. E o Senhor Jesus então chega ali, rejeitado por toda a nação, que aclamava, que o desejava prender e matar, mas uma família proclama: Senhor, na nossa casa, o lugar mais alto é seu, o lugar mais elevado é seu. É esse lugar que o Senhor Jesus está tendo nessa família, sendo colocado numa posição tão alta. Você vai pensar, você vai olhar lá no capítulo, me falha a memória agora, Atos capítulo 20, a igreja está também num cenáculo, num lugar alto, uma posição elevada, há luzes por dentro e trevas por fora. Então nós vamos ficar com essas passagens nessa primeira meditação, mas quero voltar a falar de Marcos, o homem do dedo cortado. Ele fugiu. A nossa vida é uma constante fuga, irmãos. Fuga. Nós estamos fugindo, ou se não fugindo presencial, fugimos para dentro. Uma fuga existencial. E isso acontece com jovens em faixa etária da sua existência. É imprescindível, isso acontece. Não é porque você quer. São coisas que a vida traz e acontece com todos nós. E aconteceu com Marcos. Esse jovem tem muitas lições sublimes para ensinar para nós. Eu quero só ler o texto que me chamou muita atenção. Olhando nos olhos de Marcos, e já encerro, 2 versículos. Versículo 43 do capítulo 10 e o versículo 42. O Senhor Jesus falou: mas entre vós não será assim. Falando com os discípulos, que eles estavam discutindo quem era o maior. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Esse serviçal aqui podia ser remunerado, podia receber. Ele ia conquistar essa posição por causa do seu esforço. Ele ia se entregar, se exaurir para alcançar isso.
Mas olha o que o Senhor Jesus fala no verso 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, escravo. Essa é a ideia de alguém que está a serviço do outro, sem nada a receber. É aquilo que o Senhor Jesus está fazendo lá no cenáculo, lavando o pé dos discípulos. Esse Senhor que Marcos está vendo, é aquele boi arando a terra, é aquele boi sendo colocado ali em exaustão, servindo. Essa é a posição que o Senhor nos chama para viver. Vou dizer, a nossa vida, servir sem esperar que o outro retribua, porque se o outro não fizer, eu não farei. Se o meu irmão não for concorde comigo, cordial, eu vou corresponder da mesma forma. É a nossa natureza. Isso é, nós fazemos isso. E o Senhor Jesus está dizendo, Ele está falando aqui, ser maior é servir, sem ser notado, sem esperar, não aguardar nada, não receber nada. Então esse Marcos, depois de mais aproximadamente mais de 12 anos da sua segunda queda, porque a primeira queda é aqui, fugindo da sua existência. Nós vamos olhar uma outra queda dele, que o levou para muito longe de Deus. E quando nós somos levados para longe de Deus, voltar não é fácil. Eu não provei isso. Mas quantos irmãos que eu conheço que têm provado esse amargo e não têm encontrado o caminho de volta? Que nós possamos saber, desejar, conhecer mais esse Salvador, dos seus exemplos, da sua vida, e isso ter, irmãos, efeitos positivos na nossa vida, no nosso servir. Marcos vai ganhar um lugar de destaque aqui, nesses evangelhos, não é por mérito não, irmãos. Ele se deixou quebrar nas mãos de Deus. Ele foi lá no poço profundo da humilhação. 12 anos de total esquecimento desse jovem. Nós vamos olhar a sua restauração, sua volta, o passo a passo. Vou contar brevemente. Naquelas embarcações dos navios romanos, a parte inferior tinha escravos que eram amarrados, sentados em bancos e que seguravam os remos e que remavam. Eram remadores, chamava auxiliares. É esse nome que nós vamos encontrar lá no capítulo 13 de Atos. Marcos foi ser auxiliar de Paulo e Barnabé. Auxiliar. Carregar bagagem, ajudar aqueles velhos, fazendo fora de um contexto, não foi pregar, não foi anunciar, foi ajudar aqueles irmãos velhos, idosos, talvez que precisavam dele. É esse Marcos que depois, permitindo Deus, nós vamos olhar para ele. Se assim o Senhor nos permitir. Amém. Amém.